Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperta Podcast. Hoje eu tô com uma dupla de pastores aqui, responsáveis de repente por um avivamento radical dentro da igreja e fora da igreja. Estou com o pastor Eliel, seja muito bem-vindo, pastorzão. E pastor Daniel também seja muito bem-vindo. Obrigado. É a primeira vez que a gente grava com dois, então assim, uma dupla sertaneja na minha frente é um desafio. Vou tentar fazer uma dinâmica que eu tenho certeza que as pessoas têm essa curiosidade, como não é vazada essa informação, essa curiosidade de saber como é a estrutura do radical. Então, para você que não conhece o que é radical, cada um, né, no seu formato, na sua individualidade, dá uma pausa no que você está fazendo aqui e ouça o que esses homens estão fazendo há alguns anos, né, de agora, né? Então, eu queria começar contigo para a gente primeiro desmistificar o que é o radical e da onde ele veio. Show de bola, Vitor. Querido, sou o pastor Eliel, né, como o Vitor falou. Hoje eu sou pastor no Projeto Obedecer em Saracuruna e a gente está com reforma radical desde 2014. Ou seja, a tua bandeira é a reforma radical. radical. Radical, isso, entendeu? E a nossa bandeira ela foi a quarta bandeira que surgiu. Mas como você falou, tem muito mito realmente, muitas pessoas querendo tirar proveito da história e tal. Uhum. E o radical, no nosso formato, né? Ele surgiu no Rio de Janeiro em 2010. Ah, ele é carioca? Ele é carioca. Você não sabia. Então, na verdade, ele surgiu do projeto Underground, que é feito, né, é um projeto muito legal. Portas Abertas. Que é de apoio a Portas Abertas, que é uma agência missionária, e que ele cuida de missionários em situação de risco, né? Então, ele vem e faz um treinamento missionário. Então, os pastores foram num outro projeto que era similar a esse, que era o Radical Camping. O Radical Camping ele só tinha algumas dificuldades do campo mesmo que o cristão enfrentava. Então, aí o pastor Arildo, pastor Marlon, eles foram, o pastor Marlon primeiro foi, e aí ele viu e ele começou a viajar nesse negócio. E aí ele começou a colocar encenações dentro do radical. Ou seja, o formato vem daí, então o formato radical vem daí. O formato radical vem do underground, aí o Radical Camping. A primeira bandeira radical, como é hoje, é a atitude radical da Igreja Batista do Éden, pastoreado pelo meu amigo pastor... Acontece comigo direto, a mesma coisa. Arildo Borges, homem de Deus, cara top. E aí, de lá para cá, surgiu outras bandeiras. A nossa bandeira é a quarta, surgiu essa, depois veio Impacto, depois Confronto, Amor, e a nossa é a quinta bandeira, então, Reforma Radical depois. Só voltando lá no Underground, lá é para missionário mesmo que quer viver em outro então país. O cara já é missionário e ele vai para lá? Na verdade, o Underground é um treinamento para missionário, mas é realmente um treinamento como se fosse na igreja perseguida. É pesado. Entendi. Ele não é próprio para a igreja, aquele que não tem o chamado para ser missionário. Ou seja, é mais pesado é muito do pesado. que a expectativa. O radical hoje, ele não é tão pesado, né? É só uma falácia, né? É algo extraordinário. Porém, o underground, a diferença também é essa. Então, começou, conforme o pastor Eliel falou, começou com atitude. E foi lá que nós vivenciamos essa experiência maravilhosa. Eu acho que eu fiz o Atitude Radical. Se não foi o primeiro que eu fiz. Porque eu fiz o Resgate Radical, a Atitude Radical e o Impacto Radical. Impacto Radical, são os três que eu fiz. Um foi uma igreja em Campo Grande, a outra foi uma igreja... As outras duas igrejas aqui do Rio. E para constar nos áudios que eu já fiz, né? Porque eu acho que vale muito a pena. Não só para quem tem um chamado missionário, e eu queria a opinião de vocês em relação a isso, para quem vocês recomendam, né, o radical, não só para quem tem o chamado missionário, mas para quem tem um chamado, para quem está inconformado com a igreja atual. E eu não estou falando com a igreja que vive, o cenário. Na verdade, Vitor, eu acho que o radical, ele é para todo crente. Isso aí. Todo crente precisa dessa experiência. Por exemplo, hoje a gente trabalha também na igreja com encontro com Deus. Uhum. É outra coisa. Todo completamente crente diferente. Mas todo crente precisa passar pelo negócio. Sim. Então, por exemplo, o radical, todo crente precisa passar por essa experiência. O troço é tremendo demais. Eu posso falar para você, cara, que a minha vida, eu sou pastor presbiteriano, hoje não sou mais, mas a minha vida, o meu ministério foi marcado em dois tempos, antes do Reforma Radical, antes da Atitude Radical que eu passei e depois da Atitude Radical.
Eu era um pastor no início, a igreja estava crescendo, eu achava que era alguma coisa, eu fui para lá e saí de lá vendo que eu não precisava, não era nada, eu precisava de muita mudança, muita transformação. É o impacto mesmo. Entendeu? Aí transformou minha vida completa. Hoje, para minha esposa, se você perguntar, minha esposa, eu não sou o mesmo marido, a minha filha, eu não sou o mesmo homem. Se você for hoje em Saracuruna, que é a cidade onde está instalada a minha igreja, cara, você vai num comerciante lá, de repente não me conhece. Você vai numa casa mais bonitinha lá, de repente o cabra não me conhece não. Mas se você for no morador de rua, você corre o risco de ele te levar na minha casa. Entendeu? Porque o cara me conhece, porque o cara só tá na rua porque ele quer. Porque se ele não quisesse estar na rua, eu teria tirado ele da rua. E quando não tinha abrigo, levava para minha própria casa. E tu acha que esse marco no teu ministério foi uma coisa que te despertou, te acordou, ou te quebrou e fez de novo? Foi um reset ou foi uma coisa do tipo... Não, acho que foi um reset. Um resetada... Acho que me apagou e me fez de novo. E você era cristão já antes disso? Cristão, era pastor. Eu lembro quando eu fui, era pastor, eu cheguei na igreja, no domingo que eu cheguei na igreja, que eu voltei na Radical, eu falei assim, gente, ó... Pastor Eliel ficou enterrado num sítio lá em Tinguá, que é o sítio, né, o que... Assim, agora você imagina isso numa igreja presbiteriana. Ficou enterrado. Essa fala. Você ficou enterrado lá, é outro pastor que tá aqui, meu irmão, entendeu? Não é a mesma pessoa, não. Ficou enterrado lá naquele lugar lá. Não, e testemunhos como o seu eu já ouvi também, mas eu queria saber como é que foi a tua experiência no Radical. Então, na verdade, assim, eu tinha sonhos quando entrei no Radical, eu tinha sonhos. Sonho de estudar, porque a minha igreja ela libera, assim, para pastores, 0800. Nós temos uma das maiores faculdades no Brasil, que é a Mackenzie. Ah, sim. E hoje a Mackenzie no Rio de Janeiro, e eu tinha já planos de estudar, sonhos. Quando eu entrei no Radical, Deus frustrou meus sonhos. Isso é maravilhoso. Frustrou meus sonhos. Hoje eu tenho uma cobrança da esposa, por que eu não estudei? Mas eu sei, eu e Deus sabemos o que aconteceu ali no Radical. Tem coisas que não dá para explicar, assim, né? Ele fala do morador de rua, a gente tem um contato com dependentes químicos, casas feminina, masculina, e isso trouxe para mim assim o meu pastoreio fora das quatro paredes. Então o Radical me fez isso, pastorear fora das quatro paredes. Ou seja, você também já era cristão na época? Sim, eu era cristão e ia pro céu. Hoje eu vou pro céu e eu quero levar muita gente. Ó, que legal, cara. Entendeu? Então, tu vê que marca o cidadão mesmo, né, nossa, cara? O teu caso foi a mesma coisa, foi um despertamento ou foi uma resetada? Cara, foi uma resetada também, cara. É muito forte, né? É muito forte. Para aqui, porque o negócio é assim. Cara, tremendo. É muito, e o Radical mantém o formato original ou tu acha que ele já mudou muito? O nosso a gente colocou a Missões Urbanas junto para poder ajudar a igreja dos dias atuais, a igreja brasileira. Só adicionou então? Adicionamos. Mas as mesmas coisas que qualquer outra bandeira faz, nós fazemos. Então nós adicionamos algumas cenas, né? Eu e o pastor Eliel somos líder, ele tem ideia, a gente tem ideia, a gente trabalha também com os pastores. E uma coisa que a gente, assim, extraordinário que ele fez, foi que quando nós criamos o Reforma Radical, ou seja, nós ficamos quase 1 ano, 2 anos praticamente, ou mais, né, no confronto, na atitude, para montar o nosso. Né? E uma coisa que a gente percebeu é o seguinte, muitas igrejas têm a bandeira da igreja aqui na camisa. E quando tem a bandeira da igreja, o negócio é tão bacana também, além de tudo, transformador, é algo extraordinário. O Radical, ele também é um negócio muito bacana, assim, traz a gente numa comunhão muito legal com os outros. Então, aí o que acontece? Eu vi muitos pastores reclamando que estava perdendo ovelha para a igreja que tinha Radical. O que ele falou? Quando nós criarmos o nosso, não vamos ter bandeira de igreja na coisa. Seja, a blusa que eu tenho é uma bandeira do Brasil na manga. Não, tem a bandeira do Brasil, mas do outro lado provavelmente tem o nome da igreja, né? Tem a bandeira da igreja. Não é a bandeira em si, é o nome, né? O logo da igreja. Automaticamente, todos os radicais têm essa identidade da igreja no lado da blusa. E ele falou assim, nós não vamos fazer. E deu muito certo. Que legal deu isso, muito cara. Certo. E a gente tem falado sobre isso, né? Os últimos pastores que vieram aqui, gente de primeira, assim, não tem nem como palavras, assim, né? Tem me ensinado muito. Eu acredito que para quem está acompanhando também tem ensinado demais. Eu até comentei de alguns aqui contigo antes da gente começar. E se tem uma coisa que está acontecendo entre os pastores, e é muito curioso, entre os pastores, na minha opinião, relevantes, é que essa coisa da denominação, ela meio que já não faz tanto sentido, ela já não é prioridade. Importa é que pastores andem juntos. E aí eu preciso dar um destaque aqui para um amigo, que é o pastor Maurício, da Igreja Batista de Itauá.
E ele é um cara que, cara, além de enxergar dessa maneira também, ele quer juntar os pastores. Eu até falei contigo mais cedo, né? Você tá indo para os States, mas aí a gente vai ficar aqui na Labuta. Mas eu volto rápido. Ele é um cara que tá tracionando a igreja para andar junto e para viver em célula, para viver em comunidade, para sentar à mesa. Ele tem até uma frase muito bonita que eu vou deixar que ele mesmo diga, né? Mas o que eu queria saber de vocês, que numa relação de conversão, como é que você enxerga o evangelho do cara que está se convertendo agora, e não só razões, né? O cara que está se convertendo agora, como você acha que ele enxerga o evangelho e por que ele precisa do radical? É aquilo que eu te falei, né, cara? A gente faz uma junção muito legal, radical encontro com Deus. E o cuidado que a gente precisa ter com esse novo convertido é algo extraordinário, porque assim como um bebê, um recém-nascido precisa de um cuidado especial, né, dos pais, a igreja precisa ter esse berçário para receber essa galera. O logo da minha igreja hoje é Sozinho Nunca Mais, né? Projeto Obedecer, Sozinho Nunca Mais. Por quê? Porque a gente entende hoje, quando a gente recebe uma pessoa nova, e a gente, por ser uma igreja em si, ela recebe muita gente nova, né? Então a gente tem um preparo, a igreja tem um curso direto, que é o curso de liderança, e a gente tem esse curso direto, funciona na escola bíblica, né? Uma das classes é esse curso de liderança, e a gente já prepara pessoas para receber esses novos convertidos. Sim. Esse novo convertido é acompanhado. Hoje, o novo convertido chega na igreja e ele automaticamente é encaminhado. Assim, a gente não dá preferência de qual é o primeiro. Mas se primeiro for reforma radical, a gente leva para reforma radical. Se a agenda primeiro for encontro com Deus, a gente leva para encontro com Deus. Por quê? Para o cara já nascer, né? Ele já crescer arraizado. Ele já vai, legal isso aí. Não vai ser aquele crente que vai, entendeu? Eu uso o termo, né? Café com leite. Não é aquele crente café com leite mais. Entendeu? Porque assim, pô, eu me lembro quando criança, não tem muito tempo, eu sou novo. Eu lembro quando criança que a gente ia participar de uma brincadeira, aí o cara dizia assim, pô, isso aí é café com leite tá lá, mas não faz parte de nada. Então o novo convertido, ele precisa chegar na igreja, ele precisa ter valia, ele precisa ter relevância, ele precisa ser benquisto, ele precisa ser amado. Substância, né? Precisa ter substância. Então, e faz sentido isso. O cara tá chegando do mundo completamente do avesso. Sim. E assim, e aí todo esse recebimento dá essa substância, esse projeto dá essa substância para esse novo convertido, entendeu? Para o cara ter raiz. Eu ontem ainda preguei sobre isso na igreja, eu estou fazendo uma série de mensagens agora, pregando sobre o cristão ateu, né? O cristão ateu. E aí, o que é cristão ateu? Já preguei 4 mensagens sobre ela. O cristão ateu é aquele que crê em Jesus, mas vive como se não cresce, né? O outro é aquele que crê em Jesus, mas não crê que ele pode mudar a sua vida. O outro crê em Jesus, mas não crê na justiça de Deus. E ontem o cara crê em Jesus, mas não crê na igreja. Então a igreja hoje ela precisa ser estruturada, porque é a mesma coisa que eu dissesse assim, pô, eu gosto muito do pastor Daniel, mas eu não gosto da Elisa, que é a esposa do pastor Daniel. Não faz sentido se eles são um, né? Então, por exemplo, eu amo muito Jesus, mas a futura esposa dele, a igreja, essa eu não quero. Então, a igreja tem que ter essa estrutura para cuidar dos convertidos, entendeu? Para ter uma igreja estruturada, porque a gente precisa de uma igreja estruturada para esse tempo que nós vivemos. Se precisa. E é um despertamento mesmo, né? Eu acho que, de fato, o cara que vem do mundo, eu quero saber se tu concorda comigo nesse sentido. O cara que vem do mundo, ele vem muito do avesso. Porque o evangelho é exatamente o oposto do que é a pauta do mundo, né? E quando você é o oposto, tem muita dificuldade, né? Que você não consegue adaptar. Por isso que Jesus fala de morrer e nascer de novo, né? A ressurreição é um negócio complicado, assim, né? E quando o cara vem cheio de dúvidas, ele vem cheio de certezas também, por mais que ele deseja Jesus. Então, acho que por isso que ele faz o próprio... Ao invés de ele ser a imagem e semelhança de Deus, ele cria um Deus a sua imagem e semelhança, e dá errado. E o radical, ele dá essa paulada, né, no teu evangeliquez, né? Tu enxerga assim também? Assim, como é que o cara chega, como é que ele enxerga e como é que ele muda? Tem outra visão, né? Quando ele começa dessa forma, a visão dele muda, né? A igreja não era aquilo que eu pensava, né? Mais ou menos isso. Interessante que o radical, ele não foi feito para evangelizar. O radical, ele foi feito para a igreja. A igreja que está há tantos anos aqui nessa terra e ainda não vive como igreja. Ele falou do encontro com Deus. Eu costumo dizer que o encontro com Deus é algo que fala com a alma. O encontro com Deus é para a alma, sabe? Para você rever os seus erros, os seus pecados, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. O radical é para falar assim, ó, igreja é assim, irmão.
igreja é assim, não é do jeito que vocês estão vivendo. E o mais interessante do radical, não sei se você vai concordar, é que a grande maioria fala assim, cara, eu nunca fui crente. Cara, não, tu fica... Parece que o radical foi feito pra te envergonhar, né? Exatamente. Eu tive história. O que eu tô fazendo na igreja? Igual tu não sai. Não. Não. Você Sempre... pode não gostar, mas igual você nunca mais. Você pode até não gostar. Você já deve lembrar, cara, eu tava ministrando no domingo pela manhã uma palavra no radical, aí veio um diácono. O cara veio, ele se lançou no chão, ele deitou no chão. Né? Aí eu fui lá e falei, rapaz, levanta daí. Ele falou, não, eu tô entregando a minha vida pra Jesus. Um diácono. Eu falei assim, cara, mas você é crente há 30 anos. Não, eu estou naquela igreja há 30 anos, mas entregando a minha vida para ele, eu estou entregando hoje, porque é hoje que eu sou crente, entendeu? Ele já cutucou mesmo pro cara dar o testemunho, cara. Teve outro também que reuniu os 2 ou 3 presbíteros, um diácono, abraçou o pastor e choraram aos pés do pastor, pedindo perdão ao pastor. Meu Deus! Você lembra dessa também, cara? Então, assim, são fatos, cara, que fica marcado. Eu tenho uma guerra, né, com a minha denominação por causa da... Eu amo a minha denominação. Ele saiu e Deus ainda não falou para sair. Eu sou pastor presbiteriano. Eu amo a minha denominação. Mas chegou um assunto lá no conselho, aquelas coisas todas. Eu tive um problema muito grande por causa do radical. E nós estamos... Quantos anos, Eliel? 20... 14, não, 12, 14, 20, 10 anos. 10 anos de reforma radical. Não largo não, porque as histórias... Muitos testemunhos fortes. Os testemunhos, sabe? O abraço. Cara, a gente está indo agora numa igreja lá em... Rio das Pedras. O pastor convidou. Né? A gente está preparando aqui, quer receber vocês com honra. Porque a igreja dele deu um avanço, sabe? Ele tem uma igreja com 70, 80 membros. Ele já levou a metade, já foram 40. Deus. Eles estão encantados. Que um vai fazendo propaganda pro outro, né? E esse é muito legal, assim, eu concordo contigo. Quando o cara, um homem ou uma mulher, faz o radical, seja o radical que for, ele leva outra pessoa. É muito engraçado isso. Parece que a pessoa vira o crossfiteiro, que é assim, né? O cara que faz crossfit quer levar todo mundo pro crossfit, né? É igualzinho radical, cara. Nunca vi isso. Conta a história do casal, do casal lá de Bahia. Tá, depois eu vou contar. Deixa eu contar essa história. Então vai lá. Pra mim. Eu levei uma senhora, quando eu era pastor presbiteriano, a senhora era minha companheira de visitação, né? Aí eu levei ela pro radical. Coroinha, cara. Quantos anos? Hoje ela tem 85, mas ela, quando fez radical, ela tinha uns 78 anos. Mesmo assim, cara. Né, 80 anos. Pô, aí, espetáculo. Olha bem, fez tudo. Quando voltou... 70 e poucos anos pra quem já fez... Aí eu ia com ela, eu levava a Dona Maria comigo pra visitação, Dona Maria Camilo, mulher muito de Deus, muito de Deus. Você tem uma ideia com a mulher de Deus, ela falava assim, 84 anos, 86 anos hoje, ela trabalha na igreja, mas se você demora, ela trabalha de servente de obra. Né? Aí eu falo assim, Dona Maria, você não pode... Isso quando ela era pastor dela, né? Só não pode fazer isso. Ela dizia assim, pastor, só fala que a gente tem que achar o nosso lugar no reino. Eu ainda não achei o que eu sei fazer, então eu faço de tudo um pouquinho. Eu sou auxiliar de serviços gerais. Meu Deus do céu. Aí essa senhora saía comigo para visita normal. Aí a gente ia fazer visita para pessoas não crentes. Quando ela voltou do radical, ela quase que pegava no colarinho da pessoa assim e falava, você tem que aceitar Jesus, seu cabra, entendeu? E eu tenho amigos que reclamam isso. As pessoas tentaram me colocar o evangelho por goela abaixo. Eu falei, pô, se tu soubesse o que essa pessoa sabe. Se tu soubesse o que essa pessoa sabe, tu ia tentar se controlar também, é muito difícil. Qual a história tu quer que ele conte? Da mulher que separou do marido, os dois foram, não quiseram ir. Chegamos na igreja e tava lá o casal que tinha sido casado. Meu irmão deu um pau pra quebrada. Depois do radical? Não, antes de quando chegou que viu. É porque estavam separados. Armou pra mim, um armou pro outro, e aquela briga, e a equipe tava tentando controlar que não era. Eu não vou onde essa mulher tá, eu não vou onde esse homem tá, e aquele pau quebrando e tal. Conseguimos convencer de que ninguém tinha armado pra ninguém. Foi Jesus. Meu Deus. Participou do projeto. Os dois? Os dois. No mesmo. No domingo ela foi com ele lá na Baixada Fluminense, lá em Queimados, buscar as coisas dele e trazer ele de volta para casa. Como é que pode? Entendeu? Já eram divorciados. No papel? No papel. Casaram de novo no papel. Meu Deus. Tu vê que não é na emoção, né? Não é, pô. Não é na emoção. Não é. É algo extraordinário, cara. Então, muitas histórias, né? A ovelha do Eliel chegou para ele e falou assim, pastor, cadê o meu marido?
o senhor trouxe outro homem para dentro de casa. É. Então, isso é extraordinário. Não, isso não paga. Isso pra gente é... Não paga. Eu fiz o meu primeiro, fiz o segundo e trabalhei no terceiro. O primeiro que eu fiz, eu não tinha uma expectativa de que fosse causar tanto impacto, não. Até porque ele é bem denso, né? A dinâmica ela é bem densa. Você não fica muito tempo a pensar, né? Você vai agindo, você vê. E aí você começa a olhar um cenário, a partir dos testemunhos lá, olhar um cenário muito parecido com o seu que você vive. Né? Ou seja, as pessoas que estão passando dificuldade ao seu redor, poxa, tem um jeito de ajudar. Você tem um jeito de você se inserir nisso. Você falou a questão de moradores de rua. Pô, tem gente que chega pra mim e fala assim, tá bem, mas eu não sei o meu chamado, eu não sei como ajudar. Falei, cara, o seu chamado foi erguer as mãos pra Deus e falar assim, Deus, preenche aqui. O que eu posso fazer, pra onde eu posso ir, mas vai. Eu lembro de um amigo, eu sempre dou esse exemplo aqui, eu tenho certeza que ela sabe que eu tô falando com ela. Mas um dia Deus, no caso dela foi explícito, né? Uhum. Mas tem casos óbvios, mas ela sonhou que a gente pintava, ela queria evangelizar a rua dela tem um tempo, ela sonhou que a gente pintava as paredes de branco da rua, as paredes da rua de branco, era um branco, mas estava pichado. Ela não fez. Então assim, o radical para mim, a essência do radical para mim é avisar para as pessoas, é convencer as pessoas de um grande alarme de Deus que aquilo que você fizer com o teu coração em prol do reino, aquilo vai gerar eficiência, sabe? Aquela semente vai gerar eficiência. Ela pode não gerar hoje, mas ela vai gerar em algum momento. E você vê no encontro com Deus ou no radical da vida, as pessoas que falavam assim, poxa, eu estava afastado. É a maioria esmagadora. Eu estava afastado, mas olha, eu não sabia que era assim. Eu não conseguia enxergar assim. Poxa, eu estava cego, eu não era convertido. As declarações são iguais. Por quê? Porque eu acho que de alguma forma, pela nossa... Não ineficiência, né? Mas a falta de atitude, falta de ação... a gente acabou não entendendo a igreja como ela é. Que, assim, é um desafio enorme fazer igreja. Para pensar a tua rotina. A gente conversou aqui com o pastor, tanto o pastor Jean Max quanto o pastor Robson da AT 29, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram assim, cara, de manhã eu tô, testemunhando um casal que quer se divorciar, daqui a pouco eu vou para um velório, meio-dia eu almoço com uma pessoa que está afastada, mas veio para Jesus, depois eu vou para o nascimento de uma criança, eu volto, depois eu tenho que fazer igreja com minha família. E, cara, qual é a instituição no mundo que gera mais impacto? E aí fica aqui o dilema, né, da nossa conversa. Qual é a instituição do mundo que causa mais impacto do que a igreja? Ninguém faz isso. E eu acho que quem está de fora não vê a igreja sendo igreja, né? Os exemplos que você deu aí, o cara quer divorciar, o cara quer matar, o cara quer fazer, o cara não quer assumir o filho, o cara não quer... Qual organismo consegue tracionar todos os problemas e dar uma solução? Que você falou, não é só emocional, mas também não é só física, também não é só espiritual. Eu vejo radical assim, 5% não gosta, 30% vive um momento de emoção, mas os outros 65% tem vira uma máquina de guerra. Vira uma máquina dentro da igreja, sabe? Então é assim que funciona, porque também não vai, pode ser o projeto que for, né? Porque o projeto radical é uma ferramenta, porque quem faz é Deus. Eu, como presbiteriano, vou dizer que quem não gostou é porque não é eleito de Deus. A minha igreja hoje, minha igreja é uma igreja nova, faz 5 anos agora. Tá fazendo 5 anos hoje, 24. É mesmo? Né? E domingo a gente vai comemorar esses 5 anos, vou comemorar meu aniversário também, que é domingo. E aí, a minha igreja hoje, eu tô chegando a 200 pessoas e eu tenho... Hoje, uma juventude muito grande que veio do tráfico, que veio da prostituição, que veio do homossexual. Então, hoje tem uma gana muito grande de pessoas que vieram do mundão. Eu tô pesado, né? Eu tô empurrando 3 da casa de recuperação, que tá saindo, tô jogando para ele. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um rapaz lá, e assim, a gente já trabalha com isso há um tempo. Né? Eu tenho um trabalho com dependente químico já há algum tempo. Apesar de não ter o abrigo, eu tenho amigos que têm casa de meninos, e a gente vai levando para lá. Então, o que acontece, cara? A gente sabe que às vezes o cara fica lá 9 meses na casa e não se cura. Eu tenho um amigo, uma ovelha hoje, o Alexandre, estava até trabalhando na igreja um tempo atrás, aí, que ele é serralheiro, agora está trabalhando de carteira assinada. O cara foi pro radical, ele era muito viciado. O cara era viciado demais. Mas o cara não precisou passar para abrigo. O cara ficou limpo no radical. Nunca mais usou. Nunca mais usou. É adulto ou é jovem? Adulto, tem 30 anos.
Hoje o cara é um testemunho para a igreja. O cara não precisou passar na casa de recuperação. O cara ficou indo no cigarro ali um mês, um pouquinho e tal. Eu também não enrolo muito para batizar, não. 3 meses depois eu estava descendo o cara as águas e tal. E o cara hoje é uma potência. O testemunho do cara é um testemunho grandioso, poderoso. Meu Deus do céu. Entendeu? Você não precisou passar. E a gente sabe que ver o cara passar. Tem gente assim que eu já... Cara, nessa minha trajetória de cuidar, eu pegava, hoje eu tenho amigos, mas antes, quando eu vim pro ministério, eu não tinha muitos amigos, assim, quando tivesse casa de recuperação. Então, às vezes a mulher chegava em casa, tinha um cara magrinho lá com a roupa do gordinho, né? Com a roupa frouxa, assim. Tu levava pra casa? Levava pra casa. E às vezes era só a mulher, não tinha menina ainda, aí, a filha ainda. Aí a mulher chegava e falava assim, quem é? Eu falava, mas é seu nome mesmo? O cara, é Elton. Esse é meu amigo aí, é o Elton, tal, entendeu? Meu Deus, pastor. Entendeu? Aí esse cara, eu pelejei com esse cara, o tal do Elton. O Elton, eu pelejei com o Elton, cara, uns 5 anos com o Elton. Eu até briguei com ele. Entre idas e vindas. Na casa de recuperação já ou na tua casa? Na minha casa, depois da casa de recuperação. Entendeu? Loucura total, cara. Mas hoje o cara não se decidiu também, tá pelo mundo afora, não voltou, entendeu? Mas assim, não desisti do cara, não, entendeu? Então, assim, são coisas assim que antes do radical eu não fazia, eu não tinha essa coragem de fazer. Entendi. E depois do radical eu... É a prova de que tu reseta a pessoa mesmo, né, cara? A pessoa... Eu acho que, assim, esse comportamento, principalmente dos jovens, e aí eu faço uma propaganda do pastor Rafael Santana. O que esse cara faz com os jovens, assim, é unção de Deus, assim. Não sei como ele faz, mas vai na igreja dele pra tu ver. Cara, jovens maduros, e jovenzinho, de 18 anos, gente madura, gente que, cara quer casar e quer construir uma família, quer construir um ministério, quer viver uma coisa séria com Deus e tem uma mentalidade dessa, cara. Eu vejo o pastoreado, o chamado de Deus, isso é fato. Mas você só confirma esse chamado se você realmente tiver paixão por almas, Tu bicho. É doido, quem bota o cara em casa? É paixão por almas, bicho. Se você não tiver paixão por almas, não fizer, mano, eu acho que você não está cumprindo o seu chamado. Tem que ter é uma coisa assim, o Espírito Santo é um negócio, né, cara? Se não é ele... Eu nunca botei dentro de casa, não, porque a minha casa era distante da igreja, mas dentro da igreja já botei 2. No meu gabinete, botei lá até arrumar alguma coisa para ele. Um me roubou a televisão também, as crianças lá da igreja. Não, aí tu tá disposto a isso. Isso é que é loucura. Pra mim isso é loucura. Tu tá disposto. Não é uma surpresa absoluta. Pastor Jean Max, uma vez que ele conta que o cara converteu lá na igreja dele, chorou pra caramba, sabia que o cara, se ele era dependente químico ou morador de rua, ou os dois. Aí ele chegou lá e falou, pastor, o pastor dele, que esse camarada se converteu, chorou a beça, senti de Deus ali que o negócio tocou o coração dele. Foi brincadeira, não. Legal. E como é que a gente faz pra ele agora? Eu falei assim, não tem lugar pra ele dormir agora, mas amanhã a gente pode levar ele pra uma clínica de reabilitação ou depois. Eu falei assim, pastor, esse cara não pode voltar pra rua, não. Aí ele pegou o cara pelo braço e levou pra casa. Assim, abriu a porta de casa, tinha, sei lá, 50 pessoas lá. Ele abriu a porta, surpresa, era o aniversário dele. O pastor Jean é doido. Era o aniversário dele. A mulher dele tava brava, porque tava demorando pra chegar por causa do cara. E era aniversário surpresa dele. Quando ele chegou com outro homem, falou assim, esse cara vai dormir aqui em casa hoje? Cara, se isso não é amor, a nível de você esquecer o teu aniversário, você resgatar uma vida, levá-la pra casa. Sabe aquela coisa assim, eu vou dar um jeito, sabe? Levá-la pra casa, pra ela não dormir uma noite na rua. Quem promove isso? É o homem ou é o Espírito Santo de Deus? Então, quando a crítica vem sobre, mas os pastores são assim, mas a igreja é assada. Cara, teu conhecimento é raso demais sobre o que tá acontecendo no mundo, sabe? É uma desinformação gigantesca. Eu tive uma experiência, cara, muito interessante sobre isso. Eu tava passando na rua, eu tava com a minha esposa, e uma menina, isso uns 2 anos depois do radical, né? Uma menina, assim, aí eu olhei para ela, estava sentada de cabeça baixa, aí eu parei meu carro, você vai aonde? Pega um instantinho, sentei do lado dela. Aí ela olhou para mim, eu falei, você mora onde? Você está perdida e tal? E eu vi que a menina, eu pensei que ela não estava pura, eu pensei que ela estava drogada, mas depois conversando com ela, eu senti que ela era doente mesmo, mental. E aí eu falei assim, você está ficando aonde? Ela, eu estou ficando na rodoviária. Como era 11 para meia-noite, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, amanhã eu venho aqui para te pegar, para te levar para algum lugar. Você topa? Ela, por favor, eu topo. Mano, acordei 7 horas da manhã, tomei meu café e fui atrás da menina, no outro dia. Aí, isso é extraordinário.
Eu não achei a menina, mano, e comecei a chorar. Eu falei, por que eu não levei ela? Por que eu não arrumei algum lugar para ela? Né? E, cara, eu fui para casa, falei com a esposa, ela, Dene, é aquela coisa de esposa, né, cuidando e tal. Aí ela falou assim, vai na rua, compra isso aqui para mim e tal. Quando eu saí na rua, quem tava no meu portão, Mentira! Mano, a menina? A menina, cara. A menina tava no meu portão. E eu dei um grito. A minha esposa, ela desceu, pensou que tinha acontecido alguma coisa. A minha filha veio. A minha filha pegou ela, toda suja. Levou pra dentro do banheiro, deu banho, botou uma roupa dela. E foi comigo na casa de recuperação do Leandro Marques. Conhece o Leandro Marques? Não. Vou trazer ele pra você. Aí aqui. já é a tua indicação. É o cara, bicho. É o cara. E ele, aí levei para casa de recuperação e ele falou assim, ó, pastor, eu vou ficar com ela, mas eu preciso de uma assistência porque ela não é normal, ela tem uma deficiência mental e eu preciso tal, peguei ela, aí ficou com ela, ficou 2 dias porque eu marquei um médico para ela, levei ela lá em Magé, cheguei lá, a menina sempre falava que morava na pedra, e tem uma pedra lá na minha área, em Piabetá, mas ela não mostrava a casa. E a pedra era a pedra de Guaratiba, irmão. Meu Deus! Aí a mulher do hospital fez um contato com o posto lá, como é que se dá o nome desse posto? TASA, né? Não, CRAS? CRAS. O CRAS que tem anotação e tal. Aí a mulher ligou pra pedra, falou, ela tá falando pedra, Guaratiba, aí ela não falava Guaratiba, mas fez assim. Nós achamos a família, pegamos ela, entregamos a família, ela tinha deixado de tomar o remédio, por isso ela fugiu. Então, assim, algo extraordinário. Meu Deus do céu. E eu culpo o Radical por isso. Porque se fosse, como que eu ia passar, mesmo sendo pastor, essa sensibilidade o Radical me trouxe, né, de ver e poder trabalhar isso. Então, sentei com ela, se não fosse o Radical, eu jamais teria essa ação. E o melhor de tudo, cara, é o chamado, né? Deus pegou e falou assim, pô, te dei a menina, tu largou, mano? Você tá doido? Sim. Cuida dessa menina aí, acha o lugar. Entendeu? Não, isso é poderoso demais. Confiei a você, experiência. Né? Então, pós-radical, por isso que eu digo, pós-radical a gente teve experiência extraordinária pela paixão que a gente tem hoje pelas almas, né? O trabalho... Tu acha que o radical te traz um senso de urgência também? Urgência das coisas? Urgência dos problemas? Porque quando não é contigo, o outro pode esperar, né? Muito. Sim. Eu até falei isso com um amigo, eu estou tentando levar um amigo que é pastor, no Radical, e ele tem uma casa de reabilitação, né? Aonde? Ele tem no Arco Metropolitano. Ah, tá. Feminina. Feminina, Casa Débora. Pastor, muito pastores no contato. Né? Aí, Benito, pastor Benito, vamos comigo. Benito. Negão, grandão, fortão, cara. Vamos comigo. Aí eu falei, pastor, o dia que o senhor for, porque assim, todas essas casas têm muita dificuldade com recurso, cara. Eu mando o recurso, eu tento ajudar da forma que eu posso fazer por tudo também. Sim. Entendeu? Eu já tenho orado assim, pedindo, a pessoa chega pra mim e fala assim, pastor, queria te apresentar essa pessoa aqui, é porque ela cuida de um orfanato, cuida de um abrigo. Pelo amor de Deus, não me apresenta mais ninguém não, porque, pô, eu tiro do meu pra mandar, daqui a pouco vai faltar aqui, sim, entendeu? E aí eu falo com ele, pastor, vão, porque o dia que você for, os pastores que vão lá, ele tem esse senso de urgência, entendeu? Então ele não pode deixar para fazer amanhã, então ele vai ajudar a casa de reabilitação hoje, ele vai para a rua, vai dar o jeito dele. Ele vai fazer esses projetos, vai ficar o chocolate com amor para a rua, para fazer mesmo, para cuidar de morador de rua e tal, entendeu? Ele vai ter esse senso de urgência. Eu tive uma conversa com jovens de uma igreja, né? Fui dar evangelismo lá, meio que ensinar evangelismo lá, né? Como que o evangelismo que a gente tem hoje, ele não gera efeito, né? Ele não tem a causa, não gera o efeito. Eu estava conversando com ele, aí ele falou assim para mim, o que a gente pode fazer pra gente mandar as pessoas pra casa de reabilitação e tal, não sei o que, e tinha lá, né, uma relação de casas de reabilitação e tal. Eu falei, cara, faz docinho, coisa, e vai vender na rua, levanta um recurso e faz isso. Só que faz isso toda semana. Pega um grupo de 5, aí segunda vai 5, na terça vai 5, faz isso. Faz durante um ano, assim, sabe? Regularmente. No final do ano, você vê o impacto que você gerou na vida do outro. Porque você... Assim, é um impacto que gerou pra você mesmo. Qual é a disposição que você tem com o problema do outro? Porque se eu tiver com um problema, eu vou pedir pra esse problema ser resolvido. Eu vou pedir ajuda hoje, pra ser resolvido hoje. Quando é o problema do outro, aí não tem senso de urgência. Isso é uma coisa que me incomoda. E aí eu sempre dou essas ideias. Cara, faz isso durante um dia,
vai gerar grandes efeitos em você. Faz durante um ano. Sabe? Pega durante um ano e faz regularmente até que você seja mudado. O radical tem um efeito de 3 dias ali, parece uma injeção em vez de tomar um remédio, né? Eu falo muito isso lá na mensagem do link, que é o seguinte, você participa de um congresso e tal, aí vocês vêm vai murchando, daqui a pouco você tá murcho de novo. Sim. O radical não te dá aquele combustível até cheio. A gente fez agora 63 edições, é isso? 62. 2 ou 3? 3. 63. É o quê? Uma por semestre, por trimestre? Não, esse ano a gente tá fazendo 8 radicais. Meu Deus, isso é quase um por mês. Isso. Então, aí a gente na 60 eu levei uma menina lá. Por quê? Porque o Alexandre, que eu falei, drogado, ia pra minha boca, voltou mudado. Eu quero ir nesse negócio. A menina bateu lá na frente, na casa do líder que levou o Alexandre, líder Kleber Kelly. Bateu lá na casa dele e tal. Esse cara ganhou muito, a célula dele é muito boa, porque ele era técnico de futebol lá de Vaza lá. Conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo. A célula dele bomba, já multiplicou, semana tem que multiplicar de novo. Aí a menina chegou lá e falou, eu quero ir. Onde o Alexandre foi. O Alexandre veio mudado, eu quero ir. A gente levou, não deu o primeiro impacto. A gente estava voltando do radical. A menina chega lá na igreja. Ela tem 2 crianças, uma com 10 anos e um menino com 5. Ou seja, ela fez o radical com você. vocês. Ela fez o radical, mas não teve impacto nenhum na vida dela naquele momento. Ela tá nos 5% que você falou. Estava, tá? Porque aí, quando bateu a necessidade, a igreja tentou ajudar, tentou fazer estudo, ela não quis. Mas quando bateu a necessidade, né, veio aquele momento de lucidez, o Espírito Santo já convencendo, onde ela foi, matou na igreja no dia de culto. Claro. Paralisei o culto no dia de culto. Os líderes dela hoje estão olhando as crianças dela, porque ela está há 4 meses internada lá na casa dela. Meu Deus do céu. Entendeu? Está limpa hoje, se preparando para a nova vida em Cristo Jesus. Como é que pode isso? Me explica aí que remédio pode fazer isso, sabe? Que instituição não faz o impacto que faz? O que eu queria falar, e queria chamar a atenção para esse senso de urgência, para o radical, e uma coisa que converge, né, no terceiro assunto, que são as células. No meio disso tudo tem uma coisa comum, que é gente apaixonada por gente, você falou. Agora, quem gera essa paixão no coração da pessoa, a ponto de colocar, cara, é o próprio Espírito Santo. Nenhuma outra religião. A gente tem ouvido pessoas de religiões diferentes e amado essas pessoas, sabe? Respeitado essas pessoas no livre direito que elas têm de escolher a religião que decidiram seguir, né? Que decidiram servir. Agora, o desejo do nosso coração de que essas pessoas saibam o que a gente sabe, vivam o que a gente vive e sintam aquilo que a gente sente é enorme. E eu acho que é por isso que essa terceira chave do assunto, que são as células, é tão importante. Da gente acolher as pessoas, que é o que você falou, né? Que é o primeiro alimento, né? É o acolhimento. Então, assim, tudo bem, você pode ser da religião que você quiser e mesmo assim você está convidado para sentar, sabe, no sofá da minha casa, sabe, pra gente tomar um lanche juntos, pra gente ser amigo, pra gente caminhar junto. Você não precisa decidir pela minha religião pra gente ser amigo, sabe? Eu acho que isso é um impacto gigantesco. Pra mim, a primeira atitude radical é essa, de abrir as portas da sua casa para você receber uma pessoa que você não conhece. É lógico que dali a gente vai para os extremos, né? Receber uma pessoa numa condição de dependência química ou acolher uma pessoa numa condição especial. Mas a grande propaganda que eu faço, para mim, que é a coisa mais radical a se fazer, é ter uma célula. É abrir a sua casa, a sua intimidade, para que estranhos se acheguem e ouçam aquilo que para nós é surreal. Até hoje a gente não acredita no que a gente vive, para que a gente ora. É demais, né? Eu tenho uma filha, minha filha tem 13 anos. Ela é líder de célula. Né? Minha filha já levou 7 pessoas ao batismo. 7 pessoas. Tá na coroa dela, né? Tá na coroa. 7 pessoas. Ao batismo. 13 anos de idade. 13 anos. Por isso que eu falo assim, o senso de urgência, na minha opinião, do evangelismo é para que as pessoas saibam o que a gente sabe. Ela chegou para mim, ela tinha 6 anos, aí eu tô lá estudando a mensagem. Aí aquele susto, ela falou, pai, pergunta se eu sou crente. Aí eu falei, Rebeca, deixa de ser chato. Pai, pergunta se eu sou crente. Aí, Rebeca, tá bom, Rebeca, você é crente? Não. Aquela decepção pro pastor. Nossa, minha filha, você não é crente. Pergunta para o que eu sou então. Tá bom, o que você é então? Sou discípulo de Jesus para mudar a minha geração. Olha isso, 13 anos. Isso ela tinha 6. Que isso, uma criança? De 6 anos. O coração do pai sente de alegria, né? Tu é doido, né? Tu vê com os olhos mareados, né? E você vê que não é em vão, né? Tem uma experiência no Radical, você fala... que é bom a gente falar de algumas experiências.
E não foi no nosso radical, eu estava ministrando em outro radical. E o camarada, ele do início ao final, pega o ônibus, o cara estava revoltado. Sempre tem um desse no grupo, né? Tirou a camisa, falou para a esposa que levou ele para uma furada, que uma palhaçada, que fez escândalo lá, queria ir embora. Aí, como era muito amigo, o pastor pediu, ele ficou. Mas fez, sabe? Era aquele crente exemplar na igreja. É o bambambam, né? Da cocada preta, aquele que está em outro patamar na igreja. É o crente espiritual, o santo. Santo de Israel. O santarrão, como diz. É, o santo de Israel. Mano, quando foi na segunda-feira que ele acordou, não sabe por que, acordou chorando. Ligou, a primeira pessoa que ligou foi o pastor, pediu perdão. Não sei o que aconteceu na noite, não. Mas algo aconteceu na noite de domingo para segunda. Não foi na igreja, de raivinha. Algo aconteceu de domingo para segunda, que ele ligou para o irmão dele que não falava há 5 anos. Meu Deus. Pediu perdão, irmão. E algo assim extraordinário. É poderoso, não é? É essa e muitas outras experiências bacanas que a gente tem. E por isso a gente está nessa luta até hoje. É uma luta. Mano. Não. E aí, aí tem os bastidores, né? Não é fácil organizar um radical, né? É muito fácil você ser da equipe de trabalho. Você leva a sua mochila, a sua barraca, montou, dormiu, fez, foi embora. Né? A gente começa uma semana. Fora o jejum, oração, fora... É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, é gratificante. Nossa. É gratificante, é muito gratificante. E todo mundo que já fez tem o mesmo anseio, né? Que quer compartilhar a sua própria experiência, mas se tem alguém que não fez, que é o caso do Aquino, que nós vamos mandar o Aquino para lá. A gente fica muito bem-vindo lá. Tentando compartilhar os detalhes, né? E assim, pra gente terminar fazendo propaganda do Radical, que depois vocês mandassem o link de inscrição pra gente colocar na descrição do vídeo. Só clicar lá e aparecer na inscrição quem não conhece ainda, né? Agora eu queria pedir dois favores, que é uma tradição nossa aqui. Quem que vocês gostariam que viesse aqui depois de vocês? Essa pergunta para e pensa. E depois eu queria que você desse uma mensagem de despertamento para quem tá ouvindo a gente até aqui. Então vamos pra primeira. Para substituir você nessa cadeira aí. Quem é o próximo relevante pra gente bater um papo? A gente já tinha falado, André já tinha falado. Muito top. Vou deixar ele para indicar esse cara. Eu quero indicar meu sobrinho, cara. Ele não é daqui, ele é de Vitória, mas ele tá sempre no Rio, porque ele vem trabalhar no Radical. Entendeu? Que é o Gabo. Gabo? Gabo. O cara é missionário, o cara é top. Eu queria indicar o Gabo. Casca grossa. Tá convidado, então você fica responsável por trazer ele. E você já indicou, mas... O Leandro Marques é o cara que trabalha com dependente químico, pastor, tem uma casa feminina em Caxias. Ele canta, não basta ser crente, não basta, você não conhece? Não. Leandro, conhece? Ah lá. Mas ele tá no tom correto, que eu acho que é o tom que confundiu. Eu não conheço essa música. Então você vai entrar no YouTube e vai ver a música do cara, ele cantando, depois que a gente terminar aqui a gente pode ver. E aí eu vou ver se ele consegue tempinho para ele. Traz ele. Aqui. Eu venho com ele aqui sem problema nenhum, tá bom? Pastor, começa contigo. Para essa câmera aqui tá com o Aquino. Eu queria que você rasgasse o teu coração, mandasse uma mensagem de despertamento, porque eu acredito que a maioria da nossa audiência ainda não é de fato convertido. Quando eu digo convertido é pós-radical. É o convertido, não é o convencido. Então eu queria que você rasgasse o teu coração com a tua história de vida e liberasse uma mensagem de despertamento para quem está assistindo, depois para o Daniel também. Show. Queridos, eu hoje vivo pro Evangelho, né? Eu só faço hoje pastorear. Entreguei minha vida para Jesus. Na verdade, eu nasci em berço evangélico, vivi um tempo afastado, mas tenho tido muito envolvimento com a obra do Senhor, principalmente depois que o Projeto Radical chegou na minha vida. E a palavra de Deus, ela diz assim para nós: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu entendo nessa palavra, querido, que beber é pecado, o alcoolismo é pecado. Mas eu entendo que um crente vazio comete o mesmo pecado que uma pessoa embriagada. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, não tem outra opção.
Você precisa ser cheio do Espírito de Deus. A terra, nosso tempo, a nossa geração, já precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos, eu costumo dizer, né, que nós não somos morada provisória. Nós somos morada permanente. O Espírito Santo, ele não nos alugou para passar uma temporada com a gente, para fazer uma visita em nós. Nós somos propriedade dele, então ele quer morar em nós. E quando mora, né, você vai morar numa casa de aluguel, você não tem nenhum poder sobre a casa, você não pode quebrar parede, fazer diferente, não. Mas quando é o dono pode quebrar tudo. Então, assim, um dia eu permiti que o Espírito Santo me quebrasse e fizesse de novo. Você perguntou, resetou, só mudou, resetou, quebrou, fez de novo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida como crente. Ele quer morar em nós. E se for preciso quebrar para refazer, ele vai refazer. Um dia eu entreguei minha vida a ele e permiti que ele fizesse. Você que está ouvindo a gente, né, nessa palavra aí, deixa ele fazer morada na sua vida, deixa ele ser o dono, né, do pedaço aí, fazer aquilo que apraz a ele. Que Deus te abençoe. Amém. Precisa de mais? Aproveitando a palavra do pastor Eliel sobre o Espírito Santo morar em nós, eu lembro da passagem de apóstolo Paulo, quando ele pede 3 vezes ao Senhor que tirasse dele o espinho na carne. A gente está vivendo hoje um evangelho com muito mimimi. Qualquer coisa a pessoa sai, desvia, apostata da fé. E, na verdade, o Espírito Santo, ou seja, na cruz do Calvário, ali ele liberou a graça para nós através da sua morte e a sua ressurreição. Então, o Espírito Santo e a graça, para mim, ela funciona junto, ou seja, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Quando Deus chega e fala assim para o apóstolo Paulo, né, a minha graça te basta. Cara, que coisa extraordinária. Paulo, tudo que ele tinha feito por evangelho, implantação de igreja, essas coisas todas, era para falar, pô, você está de brincadeira, né? Eu estou precisando tirar o espinho, está doendo, alguma coisa está doendo. E ele diz assim, a minha graça te basta. A graça do Senhor é o que nos basta. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele não resmungou, ele não perguntou por quê, ele simplesmente aceitou o não de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, com certeza nós vamos estar preparados para o não de Deus. Porque Deus também responde não. Porque é a vontade dele. É perfeita, é agradável, é suave. Então que nós possamos entender e viver sempre a graça de Deus. Pastores queridos, obrigado por hoje, pela aula e pela companhia também. Eu acredito que o Radical de verdade tenha feito sentido na minha vida, na vida de vocês e de muita gente. Porque eu conheço muita gente que já fez Radical. Em todas as suas edições. Muito bonito ver também que as igrejas se unem e se conectam, mesmo de diferentes denominações. Eu levanto essa bandeira demais. Feliz também de saber que vocês têm vivido realidades incríveis em células também, porque é uma outra bandeira que a gente levanta aqui demais. Como isso funciona, como a gente se encosta, né? Como que as minhas amizades são amizades de células diferentes, de igrejas diferentes. E nem sabe de quem é de que igreja. Que isso no passado não era possível, né? Isso não acontecia. Como cresce, né? E também de saber que vocês, pastores em geral que têm sentado aqui à mesa, são amigos entre si. Que é o caso de vocês. Amém. E a gente tem feito coisas assim de verdade, o direcionamento de Deus, sabe? Você contou uma história aqui mais cedo sobre uma vida mais confortável que você tinha no passado, que decidiu abrir mão. Isso é um escândalo para o mundo. E acho que todo o nosso comportamento adotado em Deus é um escândalo para o mundo. Então eu queria agradecer vocês de verdade por terem vindo, deixar a responsabilidade de trazer as 2 indicações e mandar um beijo, cada um manda um beijo aí, para as pessoas que foram citadas aqui, que são pessoas do coração, e queria que... Isso, você falou tanto no pastor de jovem, qual é o nome dele? O pastor Rafael Santana. Rafael Santana, aonde eu posso falar com ele? Lá, Rafael Santana. Estamos aqui para te convidar a participar com a gente do Radical e levar toda a sua juventude. Isso aí. Vai ser um prazer em conhecê-lo. Eu estendo esse convite para o Aquino.
Pronto, tá convidado. Aqui. Convidado. Pegamos aqui. Gente, ó, obrigado por ter acompanhado a gente. Deus daqui. abençoe. Até a próxima. Obrigado.